É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um Pode Crer Podcast. E hoje eu não sei nem se pode chamar de convidado, porque nós estamos aqui com o chefe, Pastor Derli. É o jefe. Lição 13, com direito ao chefão. Pastor Derli é pastor da Distrito Central de Goiânia. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. Paulinho, né? Isso. Boa noite, Leandro. Boa noite. Chefe, quem tem é índio, né? É isso. Nada então. contra os indígenas, mas eles sempre dizem, né? O chefe, o cacique, né? Nós somos companheiros aqui. Então, nós aqui temos uma tradição, pastor, que o nosso convidado sempre faz a oração inicial pra gente. Tá bom? Então vamos manter a tradição. Vamos orar. Querido Deus, nós nesta noite vamos estudar aqui o tema da lição dos jovens, e este encontro acontece sempre, nós nos reunimos aqui com esse objetivo. Amém. Peço que o Senhor nos conduza durante esta conversa, que a gente possa aprender juntos aqui a sermos ainda mais fiéis ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa, e a lição dessa semana, se as outras 12 lições foram um pouco complexas, difíceis de entender, eu acredito que essa veio fechando com chave de ouro. Não acredito não, realmente veio fechando com chave de ouro. Toda aquela repetitividade que a gente viu durante toda a lição Surtiu o resultado. E, cara, não, a lição inteira que a gente estudou, quem leu aqui já... Não, realmente, é aquilo mesmo que eu estudei. E cara, o Paulo estava reclamando mais cedo da tirinha que a gente estava discutindo aqui a lição, mas o título dessa lição é O Grande Convite. E a tirinha é o seguinte, no primeiro quadro tem uma lâmpada aqui, parece que ela está fazendo um esforço tremendo, e tem um livro em cima da mesa, olhando para ela. E no segundo quadrinho, o livro pergunta, e o que você está fazendo? Aí a lâmpada responde, tentando brilhar. Aí o livro fala, mas desse jeito não tem como, porque o fio dela está fora da tomada. Realmente não tem como, né? Cara, e eu acho isso fantástico, essa comparação, porque o texto base dessa semana, né, fala sobre... nós estarmos em Cristo, né? Produzir frutos, somos os galhos da videira. E realmente, a gente já falou isso aqui outras vezes, o ser humano por si só, ele não produz nenhum tipo de fruto bom, né? A não ser, talvez, frutos podres, se é que podemos chamar de frutos, né? E, pastor, o que foi o pensamento-chave, a ideia, aquele insight que o senhor viu essa semana que chamou mais atenção? Acho que tem uma palavra aí que é permanecer, né? É o comprometimento de Deus para conosco e da gente para com Deus. Mas o comprometimento de Deus para com a gente é muito mais firme, vamos dizer assim, né? A gente tem a tendência, falou bastante de aliança, a lição da semana, né? Começando ali em Apocalipse, vai relembrando a aliança, é um tema que se repete bastante. A gente compara a aliança a um casamento, a um negócio, mas superficialmente é assim. Na prática, essa aliança é muito mais profunda. Porque quando você vai casar com uma menina, um rapaz, você casa com essa pessoa porque você imagina que a tua vida vai até melhorar. Você não casa você não pensa assim, não, vou casar com essa menina de dó dela, né? Esse rapaz aqui por compaixão. Não. Você casa porque você, nossa, ela me faz crescer, ele me estimula, nossa, geralmente o rapaz pensa assim, nossa, ela é muita areia pro meu caminhãozinho, então agora eu vou me esforçar por essa aí, né? A 12 viagens. Exatamente, é isso aí. E ela pensa assim, nossa, ele é empreendedor, ele é o homem que eu buscava. Esse é o meu caso, falando de mim aqui. Né? O pastor fez o meu casamento, acho que essa é a minha história. Pode ser. O Paulinho tá quase casado também. Tô brincando. Mas aí, nesse processo de alianças humanas, você não faz um negócio com alguém que você não vê perspectiva. A não ser que seja seu filho para dar uma força, né? Mas tem um limite também, né? Mas com Deus, não. Essa aliança de Deus com a gente, ela foi uma aliança muito vantajosa para a gente. E Deus com poucas perspectivas, porque Ele se doou, Ele fez muitas promessas e Ele pediu da gente só fidelidade, porque a gente não tem nada a oferecer. Então Ele entrou com todo o capital verdadeiro, né? O capital de salvação, Ele que deu. E a gente é um sócio minoritário com
lucros majoritários. A gente é esses modelos de empresas novos que nunca dá lucro, sempre sobrevive com o investimento dos sócios, né? Um dia faz uma rodada e outra rodada de investimento, né? Nós estamos assim. Não vou citar nomes, né? Porque a graça de Deus, ela é muito abundante, né? O investimento que Deus faz na gente é um investimento muito incrível. Você vê que a história humana e a história individual das pessoas é muito cheia de baixos e alguns altos, mas muitos baixos, né? A gente fala assim, a minha vida é cheia de altos e baixos. Na verdade, a minha vida é cheia de baixos e alguns altos, porque a gente tem muito mais baixos, né? A gente parece aquela sanfona lá, aquelas acordeona gaúcha, né? Cheia de baixo. Cheia de baixo, exatamente. Cara, olha, a lição já começa aqui nesse texto de João 15, né, 4-8, que é um texto bem conhecido para todos aqui, que fala, né, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim, eu nele dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Engraçado isso aqui, quando eu estava lendo, porque esse pensamento, né, de nós permanecermos em Cristo, e sem Cristo nada podemos fazer, é tão forte, que até no texto ele é repetitivo. Ele basicamente aqui repete a mesma coisa para ver se você não entendeu, eu vou repetir aqui de uma forma um pouco diferente, que é para você entrar na sua cabeça. E eu acho engraçado que tem muitos irmãos, inclusive muitas pessoas que acreditam ou não se deram a entender ainda que não existe salvação fora de Cristo. E muitas pessoas acham que pelo próprio esforço elas conseguem chegar na salvação, né? Seja também que pela obra, né? Isso, esse seria o ponto de esforço, né? Não, eu trabalho aqui para Cristo. Isso, eu vou arrumar um monte de coisa para fazer. E já estou salvo por esse. Basta fazer a bondade, estou salvo. Muita gente pensa assim, né? E não é assim. Então não adianta você ter obra sem ter a sua fé ali, né? A sua comunhão com Deus. E o permanecer da perspectiva de Deus é daquele que não precisa da gente para nada. E ele, ao permanecer, ele se entregou e morreu. E a morte de um Deus é um mistério que nós não entendemos aqui e será estudo da eternidade. A morte de um Deus. Porque esse é o verdadeiro Deus que morreu. Então, esse é o nível de comprometimento. E o nosso nível de comprometimento é um nível muito mais superficial. Porque a gente não morre. A gente morre para esse mundo. Isso. E muitos de nós, assim, eu já vi tanto testemunho. Uma vez, era estudante, assim, ensino médio. E lá no internato que eu estudava, apareceu um senhor e ele ficou 2 horas ou mais contando todas os crimes que ele cometeu, os erros que ele fez, para no finalzinho, em 5 minutos, ele falar que ele, então, ele se colocou como se ele fosse quase um herói, porque ele abandonou aquela vida vantajosa. E ainda conta como engraçado isso. Para ir para os braços de Deus. Quando vem para a igreja, o pessoal conta o erro como se fosse uma vantagem. Uma vantagem. Isso aí deveria ser uma vergonha, na verdade, né? Isso aí não é como comer açúcar. A gente gosta de comer um chocolate, uma coisa, né? Uma sobremesa, um pudim depois do almoço. Mas no fundo você sabe que lá tá te matando. Então, não é muito vantagem falar assim, nossa, eu consegui parar de comer açúcar, me aplaudam. Claro, do ponto de vista da compaixão, ok, que bom que você agora vai poder ter chance de viver um pouco mais. Mas na verdade deveria ter vergonha de comer tanto açúcar, né? Então, o pecado, comparando ele ao açúcar aqui, vamos dizer, porque o açúcar também nos mata, né? Então, o pecado é como o açúcar. O camarada não devia ter honra de dizer assim, nossa, quantas vezes a gente vê esse tipo de testemunho, estou aqui nessa igreja, mas eu abandonei tudo lá fora. Mas tudo o quê? Um monte de bolha de açúcar que ia te matar? Tu estava morrendo, camarada, tu não tinha perspectiva. Porque a verdadeira vida é aqui. E em épocas de Covid, Paulinho e Leandro e a todos vocês que nos acompanham, eu tenho acompanhado muitos sepultamentos. E eu tenho feito vários, conduzido. Essa semana mesmo foram 2. Então pensa num rapaz, não é membro da nossa igreja, 32 anos. 2 dias morto dentro do quarto. Nossa. A irmã dentro do apartamento, mas que não se dava muito com ele, não abriu a porta do quarto e não percebeu que há 2 dias ele estava morto. A mãe estava viajando e o pai viajando. E aí esse senhor me liga e pede um socorro.
e nós fomos lá fazer sepultamento. Uma família honrada, pessoas de boas condições, pessoas vencedoras na vida, mas eles tinham... Aí quando chegou naquela hora final, depois que fizemos ali uma rápida cerimônia a céu aberto, caixão lacrado, porque ele foi encontrado 2 dias já morto, e aí mais um dia até preparação, até chegar o dia do velório. Então aí a mãe desabou, a filha desabou, o pai desabou, abrindo o coração, porque ele era difícil, mas eu também não... Ou seja, aí ali os seres humanos... Aí quando você vê assim, que pessoas que venceram na vida, quando descem à sepultura, são colocados do lado de alguém que... Ou seja, o rico, o pobre... vai para o mesmo lugar, né? Então a honra humana, ela perde o seu valor, né? O status humano, ele serve para a gente por tão pouco tempo, né? Então é como como disse o sábio Salomão, é como uma neblina fina, uma serena fina que logo vem o sol e se esvai. Assim é a honra humana, né? Assim é as conquistas humanas. Isso aí é tão palha, assim, tão pífio. Verdade. Né? Cara... Pesado, né? Nossa, eu acho que pastor vive situações assim meio que corriqueiramente, né? Situações que parecem surreais para nós aí do dia a dia. E isso tá diretamente ligado com a parte de segunda. Até quando o pastor chegou mais cedo, a gente estava conversando, que eu quando era criança eu falava muito que queria ser pastor. E hoje eu olho para mim e falo, cara, eu precisava de ter desenvolvido muitas qualidades que só mesmo o Espírito Santo de Deus para poder trabalhar a gente, para poder chegar num posto assim. Porque, olha, a lição de segunda, ela traz pra gente sobre produzir frutos para o reino de Deus. É a primeira coisa que fala aqui, o propósito do convite. Produzir frutos para o reino de Deus é uma experiência que inclui 2 dimensões. Guardar-se incontaminado do mundo e visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Tem essa questão de frutos, os frutos, em todas as suas descrições aqui, do que é feito por João, né? Os frutos do Espírito, eles são totalmente contra a nossa natureza, digamos assim, o nosso comportamento natural, a natureza humana. Carnal, né? Isso. Então, cara, é muito difícil, é algo que realmente, se não estivermos diretamente ligados, e diretamente ligados assim... Vamos analisar. Quando Jesus usou a analogia muito bem colocada, igual o pastor, do pecado e o açúcar. Porque o açúcar é doce no paladar, mas vicia, né? Além de te viciar, olha só, é doce no paladar, te vicia e te traz morte. É a cara do pecado. É a cara do pecado. Não te alimenta nada, te escraviza, né? E quando Jesus fez a analogia de estar ligado à videira, ele usou como um ramo, né? Um galho. E para um galho produzir fruto, ele tem que estar intimamente ligado, ele tem que fazer parte da videira. Sim. Ele tem que se alimentar da seiva da videira. Ele não pode simplesmente criar uma raiz nova, jogar no chão em outro lugar. E tem muita gente que pensa que, não, eu vou encontrar Cristo na vida, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estudar, mas eu já tenho uma vida boa, eu não faço mal para ninguém. Agora me fala, como que você, sem Cristo, produz bons frutos? Você não está ligado na seiva, né? Que é a palavra de Deus. Então a gente tem que estar sempre ligado, sempre se alimentando da palavra de Deus para a gente produzir bons frutos, né? Até porque também, como eu vou chegar em alguém e falar de Deus, nem eu conheço, né? É uma transformação de dentro para fora. Isso. Quando o negócio é imposto, eu faço porque eu tenho algum tipo de interesse, né? É um menino que está firme na igreja porque ele está de olho na menina. Sempre tem desse, né? O cara que vai na igreja. O camarada que está ali porque ele viu que naquela igreja o pessoal está indo bem na vida, então ele também quer... de início isso até é aceitável, porque as pessoas são atraídas por alguma razão. Sim. É por um amigo, por um carinho, por uma pessoa que você gosta. Só que depois, com o passar do tempo, esse processo tem que ser amadurecido. Você não pode virar um cristão manhoso, que se está tudo favorável, aí estou aqui, participo, ajudo, me envolvo. Não, se a coisa não está muito legal, eu já caio fora, já vazo, já fico magoado. E se não entender o verdadeiro negócio, entende? Porque o negócio tem que ser de dentro para fora, faz parte de você. Você entende que você não dá fruto, como disse bem a lição. A árvore não dá fruto porque ela é árvore frutífera. Ela produz frutos porque... é o contrário, na verdade.
Ela não dá fruto para dizer que dá fruto. Ela produz porque ela é árvore frutífera. Isso. Né? Isso é a natureza dela, né? É como ali, agora em setembro, você vai naquelas fazendas de jabuticaba que tem aqui perto de Goiânia. Já foram lá? Não. Já. Ixi, comi jabuticaba até ficar roxo. Rapaz, vai lá. Leva lá a sua namorada, a sua família dela. Eu tenho que levar a Jana também, que eu nunca coloca você num carrinho assim, são mais de 100 e poucos mil árvores. É uma coisa extraordinária. Mas teria que ter uns 300 estômagos. E aí, eu fui lá a última vez e eu levei um galão de 5 litros. E aí eu ia, assim, quando achava um pé daquelas mais doces, né, aquela eu colocava um pouco, né? E fui caminhando. Então, você consegue imaginar que aquela jabuticaba tem que ser convencida de produzir jabuticaba? Não, ela pode adubada, melhorada, para estar mais saudável, tá? Isso faz parte da rotina cristã, se colocar nas mãos de Deus, buscar o Espírito Santo, orar todos os dias, né? Mas é a natureza fazer o bem. E isso é Deus que implanta em nós. Então esse chip do bem, da natureza má, é o que Deus faz. Gálatas fala isso. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, né? É Deus que faz isso, dá essa compaixão, este amor. Durante uns 9 anos eu fui evangelista. Evangelista é aquele pastor que faz as séries de pregações, e termina uma, faz outra e outra. Então eu fiz isso, vamos imaginar, lá no Rio Grande do Sul, mais de 50 séries. Lá na Santa Catarina, mais de 60. Então, às vezes pegava um auditório com 50 pessoas, às vezes com 2.000 pessoas, depende, né? Mas geralmente era assim, de 400 a 800 pessoas toda noite. Então, eu viajava bastante. Uma média de 60 a 80 mil quilômetros ano. Porque sai de Florianópolis, ou lá no Rio Grande do Sul sai de Juí, ou de Porto Alegre, onde eu morava, e vai até o lugar do auditório, que às vezes é 100 quilômetros, 80, 120, 150, e volta a dormir em casa, para ficar um pouco com a família, né? Naquele momento. Então, nestas viagens, às vezes eu vinha assim pensando nas minhas coisas particulares. Mas eu tenho uma coisa para investir, um investimento para fazer. E daí a pouco eu estava dirigindo assim, daí a pouco eu estava assim, e vai mais 5 batismos, acho que vai dar 12, vai dar 15. Porque o negócio está tão dentro de você que você já não consegue mais se desviar daquele assunto. Mesmo que esteja pensando em um assunto pessoal, daí a pouco aquele negócio volta. Então, eu não sou modelo de nada. Assim, naquele momento eu estava tão envolvido com isso, né? Eu não conseguiria me imaginar alguém me dizendo assim, você vai assumir essa igreja e o teu trabalho aqui é pregar bons sermões, cumprimentar todo mundo na porta, né, sem Covid, almoçar na casa das pessoas e cuidar deles e não fazer mais nada. Eu ia dizer assim, não. Troca outro aí, me dá um lugar bagunçado, doidão, assim, que tem que reformar, construir, evangelizar, que não tem equipamento. Ou seja, me dá um lugar que tem que fazer coisas e que tem que mover pessoas, porque senão, essa não é a minha natureza. Mas eu tenho bons colegas que eles amariam. E quando eu chego num lugar assim que tem que dar uma mexida, não, cara, isso aqui não é pra mim não, vou cair fora daqui. Não, eu quero um negócio arrumadinho ali, que eu prego meu sermão, vou pra casa, tá. É o perfil, Deus o chamou ali, Deus usa ali, entendeu? Então cada um de nós, Deus faz um chamado e aquilo é tão grande dentro de você que você quase não consegue se desviar. É como as declarações que os profetas faziam, Senhor, tu me enganou, porque você me chamou para um negócio que eu não queria ser. E agora eu estou aqui lascado nesse negócio. Eu sou tua boca no meio de um povo ruim, que quer me bater, quer me matar. Eu não queria estar com esse negócio, queria estar tocando minha vida lá. Mas ele entendeu que algo maior o move. Entende? E quando você entende isto, que algo maior te move, então você faz por valores eternos. Aí tem sentido o que tu faz, porque você faz pensando na eternidade, pensando na salvação, pensando no legado espiritual que aquilo significa. Porque chega um momento da vida que você já não vai aumentar mais nada, né? Então, agora você precisa fazer por significado. Cara, bem, enquanto o pastor falava, né, e contava sobre a sua vida pastoral, eu fiquei pensando alguns pontos, né? Eu sou adventista de berço e já presenciei vários momentos bons, momentos ruins. Eu quero juntar aqui com a lição. Essa semana a gente
discutir aqui sobre a questão essa questão de como produzir frutos. Quais são os frutos? Como identificar alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus? Porque, por um lado, a gente vê alguns, eu já presenciei alguns irmãos querendo defender a Deus a espada. Por exemplo, olha, isso aqui, tal, se portando dessa maneira, Deus não gosta, e você não vai poder frequentar aqui a igreja e tal, e vai ter que sair. E já vi irmão convidando pessoas de dentro da igreja. Justiceiro legalista. Isso, esse é o ponto, o justiceiro da igreja. E aí a gente vê o outro ponto também. Hoje eu sou líder, né? Eu já fui aquele adolescente que chegou com o cabelo arrepiado, e o ancião já olhou torto para mim. E hoje eu sou líder. E o líder, a preocupação do líder é o quê? Nossa, e agora? A gente vai perder nossa identidade? E essa galera que tá pintando essas paredes de preto aí e tal? E agora? O que será de nós? Antigamente nós éramos o povo, todo mundo sabia que o adventista e tal. E enquanto eu estudava essa lição, me veio a pergunta. Enquanto o pastor falava, eu relembrei. Cara, como nós podemos entender nessa lição que essa transformação vem de dentro e que quem tem que fazer a obra é o Espírito Santo? E mais, será que nós, quando impomos a espada, Deus com espada em punhos, será que nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo ou estamos sendo usados pelo inimigo para atrapalhar alguém que está indo lá na igreja? O que o senhor me diria disso? Agora ficou. Eu vou me desviar dessa resposta para falar sobre esse assunto por um outro ângulo. Não, pode ser. Na verdade é o seguinte, quando faz 21 anos que eu sou pastor, e no primeiro ano eu era preceptor lá no IACS, Rio Grande do Sul. Uhum. Então eu tinha estudado naquele colégio, fiz ensino médio, fui para São Paulo fazer teologia, e 4 anos depois eu voltei lá para trabalhar. Por convite do mesmo diretor que era quando eu saí. Então, logo no primeiro ano, houve lá, como todo ano tem, alguns meninos e meninas que fizeram algumas coisas que estavam fora das normas do colégio e foram convidados a retornarem para casa. E ficariam pelo menos 6 meses em casa, estudando em outro local, para depois poder voltar para o colégio, se assim fosse interesse deles. E então, numa reunião, um pastor jubilado, que já é falecido agora há vários anos, ele me procurou assim para me exortar. E ele então disse: olha, você tem que pôr ordem nesse colégio aqui. Isso aqui está uma bagunça, esse dormitório. Que eu era o chefe do dormitório dos rapazes. Uhum. E um outro pastor lá. Você tem que botar ordem aqui. Tem meninos aqui aprontando e não sei o que. E falou. Fez um discurso de santidade e perfeição. Porque na minha época, 40 anos atrás, quando eu estudava aqui, aí eu confesso que eu fiquei assim um pouco chateado, envergonhado com aquela reprimenda de um senhor de cabelos brancos ali, né? E aí ele, um momento assim, ele falou: olha, na minha época, tá? Aí eu perguntei para ele assim: como que era na sua época? Não, na minha época era assim, tá? Daí Deus me conduziu a fazer uma pergunta, porque aquela pergunta não veio assim naturalmente. Falei: o senhor estudou sozinho aqui da sua família? Não, eu estudei aqui eu, meu irmão e minha irmã. E onde eles estão? Ah, minha irmã é casada, já é aposentada, mora em Curitiba com o esposo, blá, blá, blá. Beleza, que bom. E o seu irmão? Ah, meu irmão, ele estava comigo aqui, também queria fazer teologia. Só que acabou que ele aqui namorando, numa viagem do coral, ele e a namorada se passaram ali e ela ficou grávida. Tiveram ali, passaram do ponto e acabaram fazendo ato sexual, né? Transaram, vamos dizer assim. Aí, quando ele falou isso, eu falei: mas o pessoal não era santo na sua época? Não era um pessoal assim? Aí aquilo meio que desmontou aquele discurso dele. Deu ruim, né? Em cada época, né? Se eu pegar fotos do meu pai quando ele era jovem na igreja, eles usavam uma calça que a calça era assim, uma calça de boca de sino. Boca de sino, exatamente. Né? E hoje tem outros modismos, né? Então, princípios de veludo permanecem, né? Que são ali os mandamentos, que inclusive a lição trabalha isso, né? Desde a época que os mandamentos eram orais, de pai para filho, até quando eles foram formalmente estabelecidos por Moisés, a Deus para Moisés.
eles são vigentes até hoje. Porém, as gerações desenvolvem seus hábitos e costumes. E as populações, então gerações e populações. Então, a nossa geração, eu tenho 42 anos, ela é um pouco diferente da geração que hoje tem 15, 16 anos de idade. Mas nós somos assim diferentes daqueles que têm 60, que são a geração dos meus pais. Existe um fio de harmonia e decência dentro dos costumes que nós precisamos. E é preciso haver uma certa tolerância. Porque o indivíduo jovem, em todas as culturas cristãs ou não, ele gosta de fazer experimentos. E se você simplesmente chega lá e joga fora aquele indivíduo, você cria nele traumas desnecessários. Então, é preciso corrigir e orientar, mas com amor. Entende? É preciso fazer isso. Então, quando passa do ponto, você vai lá e bate um papo sem escandalizar, sem fazer, meu senhor, isso aqui é um escândalo. Bobagem, isso é imaturidade. Você vai e conversa com a pessoa. Olha, isso aqui não ficou muito... E, geralmente, eu até faço... Já aconteceu esses dias ali uma situação, num dos nossos cultos, e quando terminou o culto, que eu fui em direção à pessoa que estava conduzindo, a pessoa já falou, pastor... Já sei, passou do ponto e vamos corrigir. Eu nem ia já falar sabe, sobre né? Assunto. A ovelha verdade, já está com consciência, acusou. Eu nem ia falar com ele sobre aquele assunto naquele momento, porque eu falei, não, mais à frente, ali, se isso aí se repetir, eu vou lá. Porque é a primeira vez ali. Não, mas assim, então, quando você mantém esta relação franca, né? Então você não vai para o lado assim, nossa, escândalo, porque agora aconteceu isso na tua vida, na tua família, Não, entenda que nós somos humanos. Meus avós erraram. Eu cometo erro. Minhas filhas vão cometer erros. É uma questão do pecado. Só que é muito fácil jogar fora o filho do outro. Isso, é. E guardar a bacia... Ou apontar o erro do outro. Guardar a bacia com água suja. Mas quando é o filho da gente quer proteger. E quando a gente tem o sentimento de amor verdadeiro, a gente olha todo mundo como irmãos e filhos nossos ou cooperadores, né? Então você vai ter um olhar diferente. Então eu não entraria muito nesse negócio dos costumes, porque para uma pessoa uma roupa de um jeito funciona melhor do que para outra. Tem gente que se o cara deixar cabelo, o negócio, ele fica muito, muito desajeitado. Deixa o cara ficar careca, então. Tem outro que se o cabelo dele ficar curtinho, ele não, nossa, vai atrapalhar a aparência, vai sentir estima baixa. Então, agora existe uma certa decência, né? Nós temos um padrão aqui para o homem, para a mulher, um padrão coletivo que a gente observa, né? Agora a gente precisa ter esse bom senso de trabalhar com amor, com carinho, lá conversa, né? Se você sente que a pessoa não está disposta a viver essa coletividade, porque às vezes eu penso assim, não, eu quero vestir assim, viver assim, e os outros não importa. Não, veja bem, eu também sou responsável pela imagem que os outros têm de Cristo através de mim. Então, se eu não estou disposto a entender isto, aí como líder, como pastor, eu simplesmente não preciso entrar em atrito. Simplesmente eu deixo a pessoa seguir a vida dela, oriento, mas a gente utiliza uma outra pessoa para aquele trabalho, para aquela função. Ou seja, a gente tem que agir com tranquilidade, naturalidade, sem esses cancelados, estranho, que não sei o quê. Vai trabalhando tranquilo, vai vendo, corrigindo, conversando, e as pessoas vão se ajustando. Por que eu perguntei isso? Não foi para nem causar desconforto, nem colocar o senhor na mira da verdade, mas eu justamente... acho que foi pra me lascar mesmo. Mas não foi boa resposta, porque aqui na parte de segunda, ela fala sobre o amor aos outros, né? Aqui fala sobre o amor ao próximo, né? Que Jesus fala, assim como eu vos amei, ame aos outros. E o amor aos outros é a manifestação do amor de Deus em direção à terra. Aqui num parágrafo que diz assim. E hoje eu estou antes eu fui o papel de jovem, rebelde, né? E hoje eu estou no papel de líder. E realmente isso é uma dúvida, né? Agora, o senhor respondeu de uma forma muito boa, que é realmente o amor, né? Que resume tudo. Por que eu digo isso? Eu não vou eximir a culpa de mim. Eu acho que todos nós temos uma questão, temos preconceitos, né? E temos algumas coisas. Mas eu conheço pessoas que passam na rua e vê alguém na sarjeta e falam, nossa, esse é um bêbado,
e tal, e como se a vida dele fosse muito diferente. Chega em casa não tava não, né? E eu sempre adotei na minha vida algo que eu olho para as pessoas, seja qualquer pessoa, e eu fico imaginando se fosse eu, porque se talvez eu tivesse nascido em um lar diferente, ou se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, se eu não tivesse conhecido a Bíblia, se eu não estudasse a lição, eu não estaria daquele jeito ou pior, né? Então, partindo desse momento, eu vejo que todos nós somos pecadores e carecemos do amor de Cristo. Então, não acredito que, mesmo como líder, eu tenho o direito de ser austero com alguém, de, né, sabe, eu falar, não, ó, vou te cancelar por conta disso, como se eu fosse muito santo no negócio, né? Eu gosto de duas frases nesse contexto aí cristão, que a primeira delas é: envolva-se comigo e você me entenderás. E esse envolva-se comigo não que eu vou compartilhar e concordar com tudo que você pensa e fala, mas pare para ouvir, ouça a pessoa, veja por que ela está fazendo assim. E aí, nesse processo de falar, enquanto ela está falando, você ouvindo com atenção e respeito, assim como ela vai falar, ela vai te dar espaço também para você falar e dar opinião. E uma outra frase que eu gosto é: envolva-me para que eu entenda. Aqui tem um outro aspecto também. Às vezes o camarada está ali e ele faz algo para tentar chamar a atenção. Aí você o chama, conversa com ele, e ele diz assim: não, eu agora percebo que estão me tratando com respeito, vou abrir mão desses pontos aqui, mas por outro lado vão me dar espaço para eu atuar aqui, ajudar aqui, participar aqui. Então tem muito a ver com isso. A maioria das pessoas que tem um ato de rebeldia no contexto cristão é a mesma natureza da rebeldia ou da oposição no aspecto político, empresarial, que é a insatisfação com algo. Uhum. E nem sempre o insatisfeito está totalmente errado em suas insatisfações. Aí você para e ouve ele e pode corrigir esse caminho, dizer: olha, essas tuas 5 reivindicações aqui, tem 2 que eu acho muito justas. Tem uma aqui que nós temos que sentar e ver direito, porque eu não tenho uma opinião formada. Essas outras 2 eu não concordo por isso, isso, isso. Mas aí a pessoa fala: mas olha, ele concordou com isso, isso. Realmente. Então, aí você vai chegando num meio termo, entende? Até entender o assunto. Citar um exemplo aqui. Pode ou não pode? Pode. O senhor é o chefe. Quando eu era menino, eu participava da comissão da igreja, desde 12 para 13 anos. Era uma igreja de uns 180 membros. E, na época, as pessoas traziam assuntos bombásticos. Né? Era um costume, né? Interior, comissão de interior é o que faz levantava a mão. Tinha umas irmãs que levantavam a mão assim. Nossa! O Lúcio já ficava em pé batendo palma. Porque ali tinha uma bomba. E o assunto não estava na agenda da secretária, e o pessoal não tinha muito esse negócio, né? Tem uma revelação para fazer. Quase. Eu tenho um assunto para tratar. E qual que é o assunto, irmã? O assunto é que o irmão fulano foi visto saindo de um baile, uma festa, né, um fandangão lá no sul, né, no domingo, 5 horas da tarde. Ah, rapaz, mas é verdade, irmão? Sim, sim. Ele chegou de moto lá e daqui a pouco ele saiu de lá. Entendeu? Aliás, ele estava saindo de moto de lá, né, do lugar lá. Interior, assim, tem assim, o pessoal faz aquele domingo festivo, um almoço com churrasco, e à tarde, gaita, violão e um bailão lá no salão paroquial, né? E esse irmão era da igreja. Um irmão da igreja, casado, com família e tudo, né? O pessoal já queria passar a régua ali, né? Porque aquela irmã é uma irmã que não mente, uma irmã... Não, eu não sei quem que viu, que me contou, papapá, né? Ah, tá. Nós estávamos passando de carro na frente da estrada e ele até ficou meio assim, olhou pra gente e nós temos certeza que era ele, tá? Aí já quero propor uma disciplina aqui. Ixi. E eu lembro que o pastor era bem novo, tinha chegado assim, ele falou assim: vamos conversar com ele. Não, mas ele é muito nervoso, estressado, vamos dar uma disciplina aqui, porque a comissão só daqui 1 mês e não sei o quê. Tá? O pessoal já queria disciplinar logo, né? Passar a régua, né? Tá bom. Mas o pastor falou: não, vamos conversar com ele, como está previsto no manual da igreja. Aí foram conversar com ele. Foi o pastor, mais um ou 2 líderes lá. E ele falou: não, realmente, eu fui lá.
Mas o que aconteceu é o seguinte, o meu funcionário, que não é da igreja, domingo é o dia de folga dele, sábado e domingo. E aí ele foi para a festa com a namorada dele, foi lá, almoçou e foi para a festa. Só que ele mora aqui em casa, no galpão da casa, ele fez tipo uma suíte para o funcionário. E eu precisava entrar lá no galpão, pegar uma ferramenta, e eu estava sem a chave, perdi minha chave. Aí, na época não tinha telefone, não negócio. Ele pegou a moto dele, foi até o lugar da festa, chegou lá, estacionou a moto dele em frente ao salão ali, foi lá, pediu para alguém que estava na porta, se tem alguém ali cobrando entrada, e falou, chame o fulano, por favor. Aí chamaram o fulano, olha, o seu fulano, seu chefe está aí, quer falar contigo. Ele apareceu lá na porta da festa, falou, tu tá com a chave do galpão, que você vai pegar uma motosserra lá, os negócios. E aí ele falou, não, sim, aí já pegou a chave, jogou para ele. Quando ele se virou, pegou a moto, estava saindo, passa a família da igreja, tá vendo, tá saindo. Pronto. Então, tá o camarada não foi, se não fosse ouvido, seria um grande mal-entendido, né? E aconteceu isso também, é uma história, você foi lá na família da minha namorada, né? Uhum. Coisa bem parecida com isso também. Sim. Então, esses mal-entendidos produzem mágoas de anos. E às vezes bastaria alguém chegar, conversar, ouvir a pessoa, dar a ela outros motivos, né? Às vezes é um jovem, tu falou jovem revoltado. É revoltado mesmo. Né? Bota ali umas coisas estranhas, uma roupa, um jeito de comportamento, uma fala. Aí você vai lá, conversa com ele. Dá outros motivos para ele viver. Dá outras tarefas para ele cumprir. Aí a pessoa já começa a se envolver com outra coisa, né? E passa a ter outro motivo para viver, muda o foco. E você resgatou aquela vida. E não precisa criar conflito. Então, a liderança tem tanta responsabilidade quanto o camarada que está revoltado. A sabedoria do líder precisa estar bem aguçada aí, né? Então, nesse ponto, eu me senti uma responsabilidade muito maior como líder depois dessa lição, porque ela fala diretamente de que, principalmente o líder, né? Ele é um esteio para os seus liderados. E se o fruto dele não estiver sendo um fruto do Espírito Santo, os liderados vão sofrer muito. Um episódio desse eu devo a um senhorzinho, ele não assiste nosso podcast, mas ele é adventista, conhecia de muito tempo, era amigo do meu avô, bem idoso já. E eu lembro que um dia, uns amigos passaram lá em casa e eu estava nesses revoltos. Eu estava morando sozinho e aí minha mãe não estava perto, né, que senão ela ficava no meu pé. Aí os caras passaram cedo, em vez de ir pra igreja, eu fui pro motocross com eles lá. E na volta vinha passando, uma moto velha, a moto deu problema bem na frente da igreja. E aí, um pouquinho antes assim da igreja. E aí eu tentando arrumar logo pra ele poder ir embora, que já tava na hora dos irmãos saírem, né? Os irmãos saindo e tal, dali a pouco esse senhorzinho passou e me viu. Aí ele me viu e veio pro meu lado. Falei, pronto, lá vem ele, vai me falar um monte de coisa agora, que eu tô todo sujo vindo do motocross. Não sei o quê, como é que você pode uma coisa dessa, cria vergonha. E na verdade ele foi lá, me ajudou, né, a arrumar a moto lá e tal. Bateu a mão no meu ombro e falou, cara, e agora você vai pra onde? Eu falei, vou pra casa. Eu falei, e você tá vindo aonde? Eu falei, tô vindo do motocross e tal. Você devia estar saindo era daqui, ó, com a gente. Você sabe disso, né? A gente tá com saudade de você. E, cara, aquilo mexeu comigo, né? E basicamente foi por conta de pessoas assim, que realmente são usadas pelo Espírito Santo, que fazem a gente. Os jovens sofrem muito, né? Porque é aquela coisa, né? A fase de transição, de mudança. Experimentos. Isso, e o jovem quer sentir que ele é parte, que ele é amado, que ele, né, que ele fez falta naquele ambiente, né? E porque daí agora eu tô no outro time, era no time do sem camisa, agora eu tô no time do camisa, né? Que como líder, cara, eu me senti muito despreparado, porque muitas vezes eu já vi adolescente, tipo, sei lá, o pastor tá lá pregando, o moleque tá no Free Fire dentro da igreja, eu falei, como é que pode uma coisa dessa, né? Vou repreender agora, me senti impelido, falei, não, mas eu não posso fazer isso, né? É capaz que esse adolescente, no final do sermão, sabe mais do que muitos que estão ali com a Bíblia aberta, na perna, olhando para o pastor e ainda fazendo assim com o rosto, já com a cabeça embalada já automaticamente, mas que está pensando nos negócios, na vida. Aí no final do culto, qual foi o sermão mesmo? Foi muito bom. Fala sobre Jesus. Meu pai perguntava, eu falava, falou sobre Jesus. Existe uma pressão
que acontece, especialmente entre jovens e adolescentes, que é a pressão do grupo por sobressair. Todo mundo quer ser bom em alguma coisa, não é verdade? Desde a escola, você quer ser bom em alguma coisa. A Dani e a Carol, minhas filhas, uma tem 11, outra tem 7 anos, estão fazendo aula de música. A Dani de teclado, piano, e a Carol de violão. E elas têm 2 aulas semanais, mais a aula ali de técnica, né? E lá no colégio, onde elas estão estudando, eles fazem um recitalzinho. Gravam 2 minutinhos e vão fazendo um recital. E pelo YouTube, de vez em quando, a gente assiste. Eles, tal dia vai ter um recital, né? Aí é uma forma de os pais acompanharem. A Dani foi convidada e gravou lá uma musiquinha, primeiras notinhas ali, né? Fez a apresentaçãozinha dela. Aí nós parabenizamos ela. Ô, filha, que bom, parabéns, tá? Todo mundo da família, olha que ficou legal, você tem jeito pro negócio, tá, né? Ok. Passou algumas semanas, a Carol falou pro professor dela, quando é que eu vou gravar? Quando que eu vou gravar? Ela toca violão. Daí ele falou, não, vamos gravar então. Aí preparou ela gravou uma musiquinha, 2 minutinhos também, lá num lugarzinho, na natureza, assim. Aí, depois eu assisti, daí ela falou, papai, o que você achou? Eu falei, achei muito bom. Ela me disse uma frase, eu falei assim, nossa, saiu um peso das minhas costas. Eu falei, por que, filha? Você está aprendendo para mim? Não, é que a Mana fez a apresentação dela e eu queria também fazer a minha, entendeu? Ou seja, ela também queria ganhar parabéns, ela também queria ser valorizada. E aí está um caminho, porque às vezes na multidão o camarada fica meio esquecido, ninguém o chama para nada, ele não se destacou em nada, aí ele quer se destacar em alguma coisa, aí às vezes ele até vai para as drogas, vai para a bebida, vai para a prostituição, ou rebeldia espiritual, alguma outra coisa acontece, né? Então, aí quando você chega com rispidez, tá vendo, você cresceu na igreja, você olha isso aí, moleque, não sei o que, menina, aí fala assim, realmente isso aí não é para mim. Mas quando chega como esse senhor te abordou, quando você estava esperando uma paulada, mas depois falou, olha, você fez falta, você faz falta. Cara, eu faço falta, mas achei que eu não fazia. Se importam comigo, lembram de mim. Uma vez, eu e meus primos, nós subimos no sábado à tarde, assim, vimos mais cedo. Que tá indo pra igreja, filho? Não, já estamos indo, né? Mas vai ter jotado aqui umas 2 horas. Nossa, que bom, já tá indo pra igreja. Aí nós íamos lá para um bananal comer banana. Pegar os cachos de banana lá do meu tio, roubar a banana dele. Olha só, roubar banana no sábado. Aí, acabado com um cacho de banana, né? Com a barriga cheia, 4, 5. Aí chegando lá na igreja, assim, atrasado, o louvor terminando. Aí vem uma tia e fala assim, graças a Deus você chegou, porque agora vocês vão poder cantar, nós tínhamos um quarteto. Só eu com a barriga cheia de banana roubada, fui cantar no quarteto, assim, mas aí fiquei pensando assim, realmente, né? Sou um miserável. Fui lá pegar as bananas, que não são minhas, comi, e a igreja estava me esperando porque eu sou importante aqui. Realmente eu não posso fazer mais isso. Aí, próxima vez que queria comer banana, tio, a gente pode subir lá comer as bananas? Não, pode subir à vontade, você já sobe lá, saiu no meu pé. Agora quero pedir para não chegar lá. Mas aí você muda. Quando a abordagem é certa. Né? E isso eu acho, nossa, é fantástico, culminou nesse assunto, porque tem tudo a ver com o trabalho do Espírito Santo em nós. Né? Espírito Santo, Deus é paciente conosco, Ele não nos cobra o que realmente nós devíamos pagar. Tanto é que Ele pagou o preço pela nossa vida, né? Nos deu uma nova chance que a gente não merece. Nunca a gente merece. E a lição vem falando esses 12, 13 agora, nessas 13 semanas, que Deus, Ele pagou o preço. E Ele espera pela vida de cada um de maneira como uma vida valiosa, né? Algo também que me chamou muita atenção, vou voltar lá na parte de terça, é uma metodologia que a lição trouxe pra gente, para poder você aplicar isso na sua vida, para crescer, porque outra coisa é falar, permaneça e tal, mas como que eu faço isso? Porque nós somos, para quem é da roça e sabe como é que funciona o enxerto, né? Às vezes nós saímos da videira e precisamos ser reenxertados na videira, né? Aí como que a gente coloca lá, passa a fita em volta e fica até colar de novo, né? Então a lição traz aqui 3 passos: oração, estudo da palavra e um que eu achei muito interessante foi tempo de silêncio. Cara,
Isso aqui foi algo... E compromisso com uma vida de fidelidade e aliança, né? Tem 4 passos. Tempo de silêncio eu achei muito interessante, porque nessa vida que nós vivemos aí, principalmente de redes sociais e comparação, né? Isso, às vezes, entra sábado e a gente para o trabalho, mas não se desliga das coisas, né? Da vida. Ainda tá lá no TikTok, nos Instagram da vida, no Facebook, na onde... O tempo todo bombardeado ali pelas mídias, né? Principalmente. Que hoje em dia, com essa onda e o advento na mídia social e das redes sociais... Isso é um vício, né? Vício, cara. Te escraviza, né? Você torna aquilo ali pra você sai da igreja, o cara já sai da igreja assim, já. Entendeu? Fica o tempo inteiro, né? Só colado a cara no negócio. As pessoas que mais produzem no mundo são as pessoas que têm rotinas saudáveis. Os que mais produzem no mundo não são os caras que entram numa empresa às 5 da manhã e sai 3 da manhã lá, malucão, outro dia volta, não sei o quê. Esse cara, geralmente, ele é um cara assim, que todo mundo acha que ele é extremamente essencial na empresa, mas ele não é o cara que mais produz. Ele pode fazer muita coisa legal, mas não é o cara que mais produz. Os caras que mais produzem são aqueles que têm rotinas saudáveis estabelecidas. Eu tenho procurado seguir isto. É um exercício, né? Então, nós estamos ali com quase 1.600 membros, mais um batalhão de gente estudando a Bíblia. E tem que estar disponível para todo mundo. Desde um garoto que pede uma carta de referência para um trabalho, uma coisa da escola, vai fazer alguma coisa que precisa, um irmão, uma irmã que quer desabafar, um casal que quer conversar, as obras das igrejas que consomem muito a supervisão da gente, porque embora tenha um grupo de irmãos, tem construtores, tem tudo ali, mas a palavra final acaba sendo do pastor, né? Porque você não reúne comissão para tudo, então aqui reboca, aqui não reboca, aqui faz, aqui não faz, aí você tem que estar sempre acompanhando, dando um sim, dando um não, conferindo, conversando com pessoas, definindo, agora na vinda para cá, definindo se vamos comprar agora uma coisa ou lá ou não, tal, ou seja, você está sempre envolvido com um monte de coisa, né? Então, se eu me permitir, eu não vou parar nunca. Então, eu estabeleci algumas coisas, né? Então, antes de eu ir dormir, ali um pouco antes, eu dou uma olhada e zero o WhatsApp. Ou seja, resolvo tudo. A maioria é palha ali, que é uma palha que fala assim, são postagens que não exigem uma resposta, é só dar uma olhadinha, né? Mas tem aquilo que você tem que dar uma resposta. Quando terminar tudo aqui, nossas gravações, eu vou parar e vou dar as respostas. Então já dá rápido. Às vezes a pessoa precisa de um ok, e aquele ok resolve a vida dela. Às vezes é um sim, um não, às vezes é um espere, tal dia eu resolvo, ou ainda não tem uma resposta. E às vezes já dá a resposta do assunto. Então você libera as pessoas, você azeita o processo que está ao seu redor. No meu caso, como pastor, a vida dos membros, entendeu? Aí, feito isto, acontece muitas vezes, assim, depois de um sábado lascadão, assim, no bom sentido, um bom sábado, com muitas coisas, atividades, pregações, comissões, reuniões. Agora não tanto, mas antes da pandemia, às vezes era bem punk, assim mesmo, né? Aí chego em casa à noite, fui em 3, 4 lugares ali, festinhas de um, de outro, mas às vezes nem come nada, você passa, faz uma oração, conversa, tá? Aí chega em casa assim, toma um banho, aí você fica tranquilo, desliga de tudo. Aí fazer uma coisa que eu gosto, da vida pessoal, né? Às vezes fazer uma comida, às vezes assistir alguma coisa. Ou seja, você precisa ter isso, né? Ter essas rotinas estabelecidas. E na vida cristã também, entende? Nem todo mundo se adapta em pegar a lição da escola sabatina e estudar ela diariamente. Eu sou um desses. Eu não tenho paciência para pegar a lição, desculpe se for pecado, todo dia. Eu pego ela e já estudo. Para a semana Estudo inteira. tudo, eu também faço assim. Eu já estudo a semana. Porque cada dia eu quero estudar uma outra coisa. Às vezes eu estou lendo um livro, fazendo uma pesquisa, tá? Então, agora tem outras pessoas que gostam. Você tem que encontrar o teu ponto. Esse teu ponto tem que privilegiar a tua vida espiritual, a tua vida pessoal, a família e também as tuas rotinas profissionais. Aí você consegue um equilíbrio no todo. Porque você não vai conseguir ser equilibrado espiritualmente se você não for equilibrado na tua vida financeira e também nas tuas rotinas de trabalho. Uma coisa vai engolir a outra. Então é importante a gente ir um passo de cada vez, definindo as coisas, né? Então você vai dando passos, dá um passo, outro. É melhor você, em vez de ganhar 1 milhão num dia, ganhar a vida toda um pouquinho de cada vez. No final você vai ter muito mais solidez, né? Porque esse que ganhou 1 milhão num dia, daqui a pouco ele perdeu também 500, daqui a pouco não sobrou nada. Mas ficou devendo. A pessoa que fecha a sua rotina de todo mês
e ela resolve a sua vida e sobrou um pouco, nem seja um pequeno pouco, no final de uma jornada de alguns anos ela vai ter uma boa solidez. E assim na vida espiritual. Não adianta você pegar todo dia, um dia você vai comer a Bíblia, não. Vai lá, cada dia uma pequena porção. Tem pessoal que fala, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, li e vou reler de novo agora, então é ir estudando, né? Não é uma maratona. Não é pegar igual eu pego um livro, por exemplo, aí, de uma história, de um conto, alguma coisa e vou ler ele todo. Sim. E sem entender, sem estudar. Realmente... O permanecer é você ir crescendo, um passo de cada vez, né? Isso, cara, fantástico. Inclusive, você fala aqui, né? Não é só, o pastor falou, não é só a gente manter a nossa saúde corporal, né? Também a saúde espiritual. É o conjunto, né? Ocasionalmente, um jejum de mídias por determinado período de tempo para aquietar-se e saber que ele E eu preciso disso. Pode ser uma disciplina espiritual mais eficaz que se abster de alimentos. Aqui fala também do jejum, né? A pessoa geralmente fala, vou ficar essa semana sem comer carne, vou ficar essa semana sem beber refrigerante. Ou fazer jejum geral, só beber água e tal. Só água, intermitente lá. Então, às vezes a gente precisa olhar mais para o espírito, né? Mais para o jejum espiritual, que é se abster dessas coisas que te enchem a cabeça, as coisas do mundo que te enchem a cabeça, e voltar para Deus, do que fazer um jejum desse aí, por exemplo. De comida, de alimentos. Pois é, eu sou o cara da tecnologia, vivo de tecnologia, a tecnologia paga minhas contas, mas tá aí uma coisa que eu vi na lição, eu falei, cara, eu preciso aplicar isso e é pra hoje, né, na vida, porque, por exemplo, chega sábado, às vezes a gente quer falar, porque a rotina, vira rotina também, né? Aí deixa de ter as coisas da semana, mas tem as coisas de sábado. Aí eu quero ver a galera, quero conversar com os meninos, vai perguntar amanhã da igreja e tal. E é sempre aquela loucura. E esses dias pra trás eu tava me sentindo muito... não por conta dessa questão geral também de pandemia, você fica muito preso e sentindo um pouco angustiado, né? E por mais que você tenha contato com tudo, mas se sentindo isolado, porque... eu senti falta de ouvir a voz de Deus, de sentar e ter uma conexão verdadeira com Ele. Porque quando a gente está no processo, a gente estuda muito a lição, aprende muito, mas às vezes de forma didática e não de forma espiritual. E, cara, dessas lições, não é toda semana que você aprende de forma espiritual, né? Mas e mesmo assim você tem que manter ali na perseverança também, né? Esse é o ponto. Porque tem aquele dia que o Espírito Santo consegue falar mais profundamente ao seu coração. Outra coisa que me chamou muita atenção, é que nós estudamos sobre aliança, né? E toda vez que a gente aprende mais sobre aliança, a gente vê que sempre a falha, a quebra desse elo é por nossa parte. E a gente fica desesperado, né? E agora, o que eu faço? Porque sempre eu vou ficar nessa, sempre eu levanto e caio. É o que o pastor falou, tô igual uma sanfona, cheio de altos e baixos, né? Uma sanfona gaúcha, cheia de baixo, né? E aí? Só que aqui também a lição traz pra gente, né? Que Deus, nós não precisamos ficar ansiosos, né? Fazendo de nós o centro, que tudo é para nós, em prol de nós e nós, porque no final das contas, se nós achamos que vamos ter as próprias forças para chegar a um determinado parâmetro de espiritualidade, significa que nós esquecemos o principal, que está ligado à videira, buscar Jesus. Então, essa parte da finalização da lição, para mim, foi fantástica, porque é aquela coisa, um passinho de cada vez, busca Jesus, pede para Ele, né, ritualisticamente, pede para Ele, abre o seu coração, fala dos seus problemas, conta seus sonhos, conta tudo o que acontece. Nem sempre é fácil, cara. Pra mim é muito mais fácil eu manter um ritual do negócio, tipo, fazer as oraçõezinhas prontas ali, de frase, ó, Senhor, muito obrigado pelo dia, e às vezes eu não tô nem pensando nela, eu tô pensando em outra coisa. E muitas vezes minhas conversas mais profundas com Deus é durante o dia a dia. A maioria quando às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu sento ali no sofá e fico pensando, nossa, né? Eu lembro que sexta-feira algo que eu tenho procurado fazer é sentar e depois do pôr do sol, na cadeirinha no fundo ali, de balanço no fundo de casa, e fico olhando para o céu, imaginando, né? A idade tá chegando. Sabe que num período muito difícil que eu passei um tempo atrás, aí não muito para trás,
uma pessoa me ensinou algumas coisas que têm sido muito úteis, especialmente naquele período, me ajudou demais e ainda me ajuda. 2 técnicas, entre outras, que essa pessoa me ensinou. Uma delas é a técnica... Continua aí, tudo certo? Uma delas é a técnica de pegar a Bíblia, e eu comecei com Provérbios, e hoje faço com outros textos, e aí você lê um texto assim, e geralmente você lê, e no meio da leitura você está lembrando de uma conta, de uma coisa, de um compromisso, do horário para chegar, né? Aí você terminou de ler aquele texto, seja um capítulo ou uma perícope, que perícope é de um título até outro título, geralmente, né? Ou às vezes 2 títulos, aí você para, lê de novo, lê, e do lado um papel, como tem aqui uma agenda com uma caneta, ou um bloco ali virtual, né? E você anota 2, 3 coisas que você está aprendendo com aquilo ali. Rapaz, eu tenho blocos inteiros. Mas não é assim para você pregar um sermão, passar uma lição. Não é, eu não uso para isso esses negócios. Aí é para o Derli. O Derli é cristão. As pílulas espirituais. Né? Faz bem, assim. Nossa, eu aprendi isso. Não é que o comentário disse, não é o que a análise... Não, é o que Deus está me dizendo agora aqui, porque eu orei. Um outro recurso que tem sido muito bom é uma imagem mental. Vocês 2 vieram do Pará e eu vim do Rio Grande do Sul. Nós temos algumas imagens na mente que são da nossa infância, que a gente tem elas com muito carinho. Você deve estar lembrando de alguma agora, pelo teu olhar. Né? E essas imagens são de alguma coisa meio lúdica. Às vezes, assim, a imagem da família reunida num fim de tarde, ou você com os teus amigos fazendo alguma coisa que você gostava muito, lá numa pescaria, ou jogando um futebol, ou fazendo... Ou seja, tem essas imagens, não temos? Temos. Lembrei. Não precisa falar, mas você lembrou, eu lembrei. Então, essa pessoa falou assim, relembre algumas imagens dessas. E aí você congela isso na sua mente. E quando estiver sob muito estresse, você vai lá e visita esta imagem. Quando você for forçado, às vezes, a ficar nervoso, ter que dar uma resposta, alguma coisa assim, que você possa perder a linha, visita essa imagem. Se imagina de novo naquele lugar. Entendeu? E lembre de onde você veio, por que você está aqui. Quais são os teus propósitos de vida. Então, ao lembrar disto, e eu frisei algumas imagens. Tem imagens que têm a ver com a minha infância lá, eu, minhas 2 irmãs e meus pais. Tem imagens que têm a ver só comigo, quando eu era estudante, fora de casa, estudando, comportando nas férias. Tem imagens da época que eu era estudando teologia na mente. Entendeu? Então, aí de vez em quando circunstâncias da vida começam a mudar o que você é e te arrasta como uma avalanche para coisas que você vai perdendo tua essência, você lembra assim, não, mas eu sou aquele menino daquela casa, daquele sítio, daquela comunidade, daquele tempo estudando. Olha, eu cheguei aqui porque eu passei por essas fases. Eu não posso agora jogar tudo fora. Eu preciso manter isso que é a minha essência, porque esse é o meu DNA de vida. E isso nos ajuda muito espiritualmente, a nos acalmarmos, a entender quem somos, lembrar do que nos move. Porque a maioria das pessoas que cometem um crime, quando elas são pegas, elas falam assim, nossa, estava com a cabeça quente, eu fui lá e fiz... Ou seja, porque não refletiu, agora vai pagar muitos anos. E assim é a nossa vida também, normal, do dia a dia. Porque a gente esquece os verdadeiros propósitos da nossa existência, e quando esquecemos os verdadeiros propósitos da nossa existência, então nós fazemos e cometemos loucuras. E isso é muito perigoso. Cara. Esse podcast. Cara, que pena que nosso tempo aqui já tá no final, porque a gente poderia ficar conversando aqui a noite toda. Exatamente. Então vai chegar no nível aí. Noite toda. Noite toda. Noite toda não, eu quero fazer Eu vou partir para as considerações finais, depois eu passo pro Paulo e o senhor encerra pra gente. E eu queria juntar esse gancho, né, que o pastor colocou aqui,
E com uma parte em sexta-feira que chamou minha atenção, porque essa semana eu estava até comentando com o Paulo, tive a notícia de um conhecido da comunidade que trata de investimento e tal, que ele sofreu uma perca terrível e ele perdeu a cabeça e acabou cometendo suicídio. E muitas vezes, né, com essa pandemia, com muitas coisas terríveis que tem acontecendo a todos, existem muitas pessoas que podem estar assistindo esse podcast agora que estão passando por um momento sentindo desolado, sem chão e com dificuldade de entender o propósito dele, de enxergar a razão para viver. E eu queria usar esse texto aqui da irmã Ellen White, da parte de sexta-feira, que fala assim: viva em contato com o Cristo vivo, e ele o segurará firmemente com a mão que nunca soltará. Conheça e creia no amor de Deus que tem por nós e você estará seguro. Esse amor é uma fortaleza invencível contra todos os enganos e ataques de Satanás. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Então você que está passando por esse momento de dificuldade, seja ela em qualquer âmbito da sua vida, seja existencial, seja financeira, seja matrimonial, se você está, né, em busca de algo e não obteve respostas, eu quero dedicar esse texto a você, né? Se agarre com Deus. Deus, ele tem um prazer tremendo de ter você dependendo dele e confiando nele, né? Isso que eu acho que tudo quando a gente falou sobre aliança, o que resume a mensagem geral, né, nessa 13ª lição foi que Deus ama você demais. Deus ama você demais. Porque muitas vezes nós pensamos, não, Deus ama o fulano que é melhor do que eu. Olha eu aqui. Eu não presto. Mas Deus ama você demais. Se fosse só você e tivesse todo mundo com não sei quantos bilhões de pessoas, bilhões, né? Que não tivessem pecado e só você precisasse do sacrifício de Cristo, ele não teria pensado 2 vezes e tinha vindo morrer por você. E isso é algo que a gente vê cada vez e aprende um pouco mais sobre a aliança de Deus. É o amor de Deus, que é algo fantástico. É isso aí. Paulinho? Então, cara, essa lição, gente, o que mais ficou claro para mim aqui foi que a aliança de Deus conosco, ela é inquebrável, né? É. Ela é inquebrável. Deus, Jesus, ele jamais abandona a gente. Ele jamais quebra a promessa que ele fez conosco. Ele é inquebrável. Ele não desiste da gente. Ele está sempre indo atrás da gente. Por mais que a gente peque, por mais que a gente cometa coisa errada, mas Deus está ali buscando a gente. O filho meu, volta para mim. Volta para mim. Venha para tua casa. Permaneça. Permaneça em mim. Entendeu? E aqui, uma passagem que fala que o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso fica muito claro, que Deus não nos abandona, que a aliança firmada, tanto lá no Antigo Testamento, que é aquela aliança lá da lei, das leis, né? Quanto a aliança agora, que é a nova aliança, né? Que a lição retratou, que é a aliança do Sinai e a nova aliança, nessa retratou. Então, as duas caminham juntas, são a mesma. Não houve mudança. Deus não mudou a promessa dele. A promessa dele permanece. E ele não nos abandona e a aliança dele não quebra conosco. Então, isso foi o que eu mais achei interessante nessa lição, que mais marcou em mim durante toda essa lição. E a próxima lição promete, hein? Promete. Capa rosa. Vou dar o spoiler aí. O Paulo já deu o spoiler. Sexualidade. Nossa. As considerações finais. O Salmo 103, verso 13 diz assim, ó, ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, esse é um processo da aliança que Deus tem com a gente, né? Perdão e cura. Perdão é uma nova chance, porque quem comete pecado está condenado à morte. E quando recebe o perdão, recebe uma nova oportunidade. É o perdão do governador lá nos Estados Unidos, que aí o camarada não vai para a morte final ali, né? Para a condenação da morte, a pena de morte. Então Deus perdoa e depois ele cura. O crente que só busca perdão, ele é um crente meia boca.
Tem que buscar perdão, mas tem que estar disposto a receber cura. Porque a cura é para você não voltar mais naquele pecado. Se voltar, tem perdão, mas não pode ser uma coisa intencional. É uma queda. Então, buscar perdão e permitir a cura que Deus faz. Ele tira, ele arranca aquela vontade. E isto é permitir que a aliança aconteça. E no mesmo Salmo 103, verso 14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, este Deus que é poderoso, como disse Isaías, habita em luz inacessível, ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece nossas fragilidades. Então, aqui tem uma gangorra que ela precisa ser equilibrada. Deus oferece perdão e cura. Ou seja, perdão para quem está no fundo do poço e cura para você se levantar. Aí tem o outro lado da gangorra, daquele que fala assim: eu não sou merecedor porque eu sou um ser humano deplorável. Aí Deus fala assim: eu conheço a tua estrutura e eu sei que você é pó. Ou seja, não fique se autofragilizando. Compreenda que é assim mesmo com você. Porém, eu te curo, eu te perdoo e eu te restauro. Então, não viver com a baixa estima que o diabo quer que você viva, se achando indigno, e nem como um escravo conformado. Então, você entenda que você é filho de um Deus que conhece tua natureza. Mas esse Deus te perdoa e ele te cura para você não viver mais nisso. Aí você vive uma nova vida, uma nova expectativa. Aí as pessoas vão dizer assim: mas você não é mais o mesmo. Realmente não sou mais o mesmo. Porque Deus realizou uma obra em mim. E esta obra foi de perdão e cura. E se eu falhar de novo, eu não fico humilhado pelo diabo, porque ele faz de novo esse mesmo processo. Mas eu trabalho com ele para isso não acontecer de novo. Tá bom? Amém. Amém? É isso. Bem, fica aquela perguntinha antes da gente orar, né? E aí, Paulo, pode crer? Pode crer. Pode crer, pastor? Podemos crer. Podemos crer. É isso então. Vamos orar para a gente encerrar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem depositado a nós, por essa lição maravilhosa que nós estudamos, que abriu a nossa cabeça para a imensidade do seu amor, se é que podemos dizer assim, a imensidão do seu amor por nós, Senhor. E, Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco, seu Santo Espírito possa habitar o nosso coração e nos abençoar cada vez mais e nos habilitar para toda boa obra, como na sua promessa. Te peço as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí.